Com a chegada do novo treinador do Paris Saint-Germain, o espanhol Luis Enrique, o clube vê o início de uma nova era ali no comando, né? Com novas contratações, com um elenco bastante diferente em relação à temporada passada, e no centro disso tudo, Neymar, que tem tudo, né, para voltar a ser a cara do projeto, para voltar a ser o principal nome do projeto, uma vez que o Messi já saiu do clube e o Mbappé tá quase saindo. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre como é que pode ser esse time do Paris Saint-Germain para a temporada 2023-2024, beleza? Simbora! Esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, uma empresa global bookmaker, patrocinadora do Barcelona, da Série A italiana e do Campeonato Brasileiro. O melhor local para você que gosta de fazer aquela fezinha, para você que gosta de palpitar no futebol, fazer os seus jogos, né? E ó, fica o detalhe, fica a dica. Criando uma conta na 1xBet, utilizando o link que está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, você vai poder dobrar o valor do seu primeiro depósito utilizando o nosso cupom, o cupom aqui do canal, beleza? Para um valor de até R$ 1.500, ou seja, se você, vamos supor que você deposite 750, dobra para 1.500. Beleza? E ó, fica a dica nesse fim de semana que tem alguns jogos bem interessantes, tá? No Campeonato Brasileiro, como esse Internacional e Corinthians, tá? Um joguinho bem bacana aí para vocês estarem de olho. O Corinthians vem melhorando bastante na temporada e o Inter vem de uma derrota para o River Plate. Temos também Fluminense e Palmeiras, que é um jogo que tende a ser bastante movimentado, tá? O Palmeiras vem de uma vitória gigantesca fora de casa contra o Atlético Mineiro. E, claro, o destaque Manchester City e Arsenal, Supercopa da Inglaterra, neste domingo, tá? Um jogo que tende a ter bastante gols, então é um mercado que eu ficaria de olho se fosse você. Não se esqueça, crie uma conta na 1xBet, utilizando o link aqui na descrição e utilize o nosso cupom para dobrar o valor do seu primeiro depósito. Fechou? Eu sei que muita gente olha para o elenco do PSG e a primeira coisa que pensa é, pô, esse elenco tem que jogar com 3 zagueiros, com 2 alas abertos, porque tem 3 bons zagueiros ali, tem alas muito rápidas, muito fortes. Mas até onde a gente sabe do Luis Enrique, ele é um técnico completamente adepto do 4-3-3, tá? Ele utilizou o 4-3-3 em 99% da sua passagem no Barcelona e em toda a sua passagem na seleção da Espanha, tá? Então assim, é claro que ele tem condições de jogar com 3 zagueiros, chegou a utilizar em algumas ocasiões, como por exemplo aquele histórico Barcelona 6-1 no Paris Saint-Germain, ele entrou no esquema com 3 zagueiros, só que era um esquema totalmente desesperado, né? Que a única forma dele colocar tantos jogadores ofensivos como ele queria era com um esquema de 3 zagueiros, era com uma linha de 3. Mas o normal do Luis Henrique é jogar no 4-3-3, é jogar com uma linha de 4 tradicional. Então é assim que eu imagino que ele vai jogar nesta temporada. Então vamos tentar aqui imaginar como é que vai ser essa formação, né? E obviamente no gol não tem absolutamente nenhum mistério, que o goleiro vai ser o Didi Donnarumma, né? O Donnarumma que chegou no Paris Saint-Germain depois de ser eleito o melhor jogador da Eurocopa, chegou com uma banca incrível, mas nas primeiras 2 temporadas, né, 21-22 e 22-23, não tem sido aquele Donnarumma espetacular que a gente conhecia na época do Milan, né? Só que de qualquer forma o Donnarumma ainda é um goleiro muito jovem, ainda tem plenas condições de dar a volta por cima na equipe do Paris Saint-Germain. Na dupla de zaga, cara, acho que essa aqui é a minha maior dúvida por enquanto. Isso porque eles trouxeram 2 grandes zagueiros nesse mercado, que foi o Skriniar e o Lucas Hernandes, só que no elenco do clube tem 2 zagueiros que já estão consolidados ali há algum tempo, que é o Marquinhos e o Kimpembe. O Kimpembe está em baixa, teve muito tempo lesionado. O Marquinhos também não vem jogando bem, acho que desde aquela eliminatória contra o Real Madrid em 2022 que o Marquinhos caiu muito de rendimento. Sinceramente eu não sei por que foi que aconteceu com ele, né? Até a Copa do Mundo dele acabou não sendo muito boa. De qualquer forma, o Marquinhos é o capitão do PSG, né? Um líder ali respeitado por todo mundo, tem muita confiança. Então eu acho que mesmo com todos os problemas, mesmo com a queda de rendimento, o Marquinhos ainda assim vai começar sendo titular. E aí eu imagino que quem vai entrar nessa zaga junto dele inicialmente vai ser o Lucas Hernandes, tá? O Lucas Hernandes que veio do Bayern de Munique, foi uma contratação muito boa, uma contratação que já estava sendo especulada há bastante tempo. É um jogador francês, né? O PSG está meio que com esse projeto de querer trazer cada vez mais grandes jogadores franceses ao invés de estrangeiros, então eu imagino que o Lucas tenha chegado para ser titular. E também é um jogador da característica que o Luis Henrique gosta, que tem uma boa técnica na saída de bola e etc. Tanto que o Lucas Hernandes, inclusive, já jogou bastante como lateral, né? Ele tem essa versatilidade.
Nas laterais aqui, eu vou iniciar primeiro com o pensamento de que vai ser o que a gente já espera, né? Que é o Nuno Mendes de um lado e o Hakimi do outro. Essa aqui é a primeira configuração de linha defensiva que eu imagino que o Luiz Henrique vai começar a jogar. Ele gosta de jogar com laterais ofensivos, ele sempre jogou assim, tanto no Barcelona quanto na seleção espanhola. Mais pra frente no vídeo eu vou falar sobre qual é a outra possibilidade para essa linha defensiva do PSG, beleza? Na volância eu já cravo aqui que o Ugarte chegou para ser titular, né? O Ugarte chegou com uma contratação de peso, vindo do Sporting depois de uma excelente temporada ali nos Leões, então eu acho que é um cara que vai chegar para ocupar essa posição que é uma posição que o PSG já tem tendo problemas há bastante tempo, né? Se você reparar, os clubes que geralmente brigam pela Champions League, eles sempre têm um cabeça de área muito consolidado, Rodri, Casemiro, Fabinho e assim por diante, mas o PSG não tinha, né? Tanto que muitas vezes aqui eles jogavam às vezes até com Verratti, outra hora com Danilo Pereira, até o Vitinha já chegou a jogar aqui. E falando de Vitinha, esse é outro que eu imagino que vai voltar a jogar muito bem, porque é um jogador que eu tenho confiança, é um jogador que eu acho muito bom. Teve um começo de temporada espetacular na temporada 22-23, caiu de rendimento como todo o time na segunda metade, mas é um jogador muito bom, acredito que o Luiz Henrique vai voltar a ter uso para ele. Mas caso não, outra possibilidade é a continuidade do Verratti. O Verratti está negociando com um clube da Arábia Saudita, então tem grande chance do Verratti nem estar no PSG para a próxima temporada. Como eu acho que o negócio vai acabar saindo, eu vou colocar o Vitinha aqui como titular. E, obviamente, meio-campista armador do PSG é o Neymar, né? Não tem nenhum questionamento quanto a isso. O Neymar que deixou de ser um ponta há bastante tempo, né? Tem jogado cada vez mais como camisa 10. Então, a não ser que o Luiz Henrique prefira um esquema mais conservador, imagino que ele vai realmente jogar com o Neymar aqui. E no ataque, né, a gente tem então o Asensio, que eu acho que chegou para ser titular, mas também não é garantia, até porque o Asensio é reserva há bastante tempo na sua carreira, então não duvido dele ser reserva no PSG também. Aqui eu acho que vai entrar o Dembélé, né? Acho que vai entrar o Dembélé. O Dembélé que é um jogador extremamente versátil, ambidestro, joga nas duas posições. Então vamos supor que se o Asensio não for titular, quem vai cair para cá vai ser o Dembélé, só que aí teria que imaginar quem jogaria nesse lado aqui. Não acho que o Luiz Henrique enxergue o Neymar como sendo um jogador para tomar de conta dessa posição aqui. O Luiz Henrique, ele gosta de jogar com jogadores de velocidade pelo lado. O Neymar não é mais esse tipo de jogador, não. O Neymar é mais um jogador de atuar realmente por dentro, né, aproveitando todo o seu drible, toda a sua visão de jogo, a sua qualidade técnica. Então acho que ele vai querer jogar com dois pontas aqui. Um jogador que está sendo especulado no PSG como uma possibilidade é o Kolo Muani, né? O Kolo Muani, jogador francês muito bom do Eintracht Frankfurt, fez uma temporada passada excepcional, exceto pelo gol perdido na final da Copa do Mundo, né? Mas se o Kolo Muani chegar, cara, provavelmente as duas pontas vão ser o Kolo Muani e o Ousmane Dembélé. O Kolo Muani que é um jogador que faz muitos gols, né? Pode até jogar por dentro de repente. Só que, até onde a gente sabe, quem vai jogar por dentro na equipe do Paris Saint-Germain é o Gonçalo Ramos, tá? O Gonçalo Ramos que acabou de fechar com o PSG. No momento da gravação desse vídeo, essa contratação ainda não é oficial, tá? O Gonçalo Ramos ainda não foi anunciado pelo PSG, mas vários veículos relevantes já dão a contratação como certa, já dão o negócio como concretizado. Só falta assinar o contrato e ser anunciado. Então, o Gonçalo Ramos vai ser o novo homem-gol do PSG. Gonçalo Ramos é um jogador muito jovem que explodiu na temporada passada no Benfica, não só no Benfica, como também na seleção de Portugal, né? Vale a lembrança de que o Gonçalo Ramos assumiu a titularidade de Portugal durante a Copa do Mundo, né? Um jogador ainda muito jovem, é o futuro da seleção portuguesa ali pós Cristiano Ronaldo e chega para ser o futuro do PSG. O PSG que estava com problemas nessa questão da centroavância há bastante tempo, né? Uma vez que eles meio que jogavam com o Mbappé improvisado ali, que essa não é a melhor posição do Mbappé. O Mbappé gosta de jogar de ponta esquerda, mas nas últimas temporadas eles vinham jogando com o Messi, o Neymar e o Mbappé. Acho que hoje, imaginando uma formação ideal com um elenco que deve estar à disposição do Luiz Henrique, à primeira vista seria essa daqui, tá? Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Hernandes, Nuno Mendes, Ugarte, Vitinha, Neymar, Marco Asensio, Gonçalo Ramos
e Ousmane Dembélé. Todavia, eu já vou começar aqui a citar para os senhores a outra possibilidade na parte defensiva, que seria, caso o Luiz Henrique enxergue que jogar com essas duas laterais aqui é muito arriscado, né? O Nuno Mendes e o Hakimi de fato são dois alas muito ofensivos, né? São jogadores mais acostumados a jogar como alas e não como lateral, então pode ser que tenha algum problema. Ele também tem a possibilidade de deslocar o Lucas Hernandes para a lateral esquerda, que ele tem tato com essa posição, e jogar com a dupla de zaga sendo o Skriniar e o Marquinhos. Vamos ver aqui se aparece. Aqui o Skriniar, tá? Então essa seria uma linha defensiva um pouco mais conservadora, né? Optando pelo Lucas Hernandes, que é um lateral muito bom, tem plenas condições de fazer essa posição, mas não é nem de longe tão ofensivo quanto o Nuno Mendes, que é praticamente um ponta ali, né? E assim, você levando em conta que você já vai ter o Dembélé jogando desse lado, talvez realmente não precise ter um lateral esquerdo tão agudo, um lateral esquerdo que suba tanto ao ataque. Então essa aqui seria outra possibilidade. E também no meio campo, a outra possibilidade, naturalmente, se o Verratti ficar, é que o Verratti jogue aqui na posição que estava o Vitinha, né? O Verratti é um jogador excepcional, teve uma queda de rendimento também. O time inteiro do PSG andou caindo de rendimento nesse ano de 2023. Foi um primeiro semestre horroroso do PSG, né? Tava todo mundo jogando mal. Mas o Verratti é um jogador de muita qualidade, então eu imagino que se ele ficar, e também é um jogador que combina muito com as características do Luiz Henrique, acho que se ele ficar, ele vai jogar sim. Acho que vai ser titular, com o Ugarte sendo volante e o Neymar ainda aqui. Outra possibilidade também, de um ponto de vista mais conservador, é puxar o Dembélé aqui para o lado direito, colocar o Neymar aqui meio que, não exatamente um ponta, né? Porque como eu disse, o Neymar não tem mais essa característica, mas sendo dono aqui da esquerda totalmente, e formar o meio campo tirando o Asensio e colocando o Vitinha, né? Também é outra possibilidade mais conservadora, é um time menos agressivo, menos ofensivo, jogando ali com 3 meio-campistas de origem. Acho que poderia dar certo também, depende muito do funcionamento. Esse aqui ainda é um ataque extremamente poderoso, né? Com o Dembélé, o Gonçalo Ramos e o Neymar. Tem que ver como é que vai ser o entendimento desses jogadores, né? São jogadores que nunca jogaram juntos. O PSG vai estar bem diferente para essa próxima temporada em relação às últimas, mas eu acho que tem tudo para dar certo. E a outra possibilidade é a tal da linha de 3, né? A tal do esquema com 3 zagueiros que eu vou mostrar agora para vocês. Tá na tela então, a possibilidade do PSG jogar com uma linha de 3 e com 2 alas é esta aqui, uma das, né? Com a linha então sendo composta pelos seus 3 melhores defensores, o Lucas Hernandes, o Skriniar e o Marquinhos, aqui um doble pivote, digamos assim, com o Verratti e o Ugarte nas alas, obviamente, Hakimi e Nuno Mendes, 2 alas extremamente poderosas, né? São poucos times no futebol europeu que tem 2 alas tão potentes quanto o Hakimi e Nuno Mendes. E no ataque, o Gonçalo Ramos e o Dembélé um pouquinho mais avançados aqui. O Dembélé podendo ser esse cara que cai para aqui também. Ele pode até alternar em questão de corredor com o Hakimi. E o Neymar por dentro fazendo a armação, fazendo toda a conexão de jogada. Essa aqui é outra possibilidade. Como eu disse, acho que não vai acontecer, pelo menos não a priori, né? Pelo menos não de começo, porque o Luiz Henrique não é um jogador, não é um treinador que costuma utilizar esse esquema nas suas equipes, mas é outra possibilidade. Obviamente também, caso o Verratti não fique, aqui seria o Vitinha, né? Seria o meio-campista português para fazer essa dupla de volantes aqui, ou de volante e segundo volante, na equipe do Paris Saint-Germain. E aí, obviamente, né, caso o Mbappé fique, imaginando um cenário que hoje parece extremamente improvável, teria que ver quem iria compor esse ataque aqui do PSG, né? Porque eu imagino que o Dembélé não tá chegando para ser reserva, né? Já que ele foi extremamente convencido pelo Luiz Henrique, pelo PSG, a deixar o Barcelona para se juntar ao clube. E o Gonçalo Ramos também não, porque foi um jogador muito caro, né? Está sendo um jogador muito caro. As negociações parecem que estão ocorrendo por 65 milhões de euros fixos, mais 15 milhões em bônus. E também é um cara que eu imagino que não foi contratado, não está sendo contratado para ser reserva, né? Então, caso o Mbappé fique, certamente vai tomar aqui a posição de um desses caras. Acho, sinceramente, que seria do Gonçalo Ramos, né? O Gonçalo Ramos então chegaria inicialmente como reserva para ser preparado para o futuro, já que de qualquer forma, mesmo que porventura os caras consigam conversar com o Mbappé e concordar ele jogar essa última temporada normalmente, de qualquer forma ele vai sair em 2024 e aí o Gonçalo Ramos assumiria de vez a titularidade. Mas pelo cenário de hoje, sinceramente,
o mais provável de acontecer é que o Mbappé realmente deixe o clube e o Gonçalo Ramos já seja a cara do ataque da equipe. Então essa aqui seria a segunda possibilidade do Paris Saint-Germain. Como eu disse, a minha favorita é a linha de 4, porque eu acho que é o melhor jeito do Luiz Henrique trabalhar, mas também tem essa aqui. E esse é o vídeo, meus queridos. Espero que vocês tenham curtido e eu quero saber agora a sua opinião. Como você acha que vai estar o PSG para essa próxima temporada? Tem que jogar com linha de 4? Tem que jogar com linha de 3? Você acha que vai dar certo? Que eles estão montando um elencozinho bacana? Na minha opinião, até que está ficando interessante. Até que estão trazendo umas peças muito boas, né? Com as chegadas de Dembélé e Gonçalo Ramos qualifica demais o elenco. Além de caras como, por exemplo, o Ugarte, que eu achei uma excelente contratação, Lucas Hernandes e o Skriniar, 2 excelentes defensores. Eu acho que o PSG está fazendo um mercado realmente muito interessante e está ficando com um elenco mais equilibrado em relação às temporadas anteriores. Não se esqueça de deixar o likezinho no vídeo também, deixar o seu comentário bonito e se inscrever no canal se não tiver inscrito, né? Porque muitas vezes vocês assistem os vídeos, mas não estão inscritos aqui no canal. Então, por favor, confira para nos ajudar. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!